Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Academia. Aqui, a sua pesquisa é o destaque. E o tema de hoje aborda os bens acessórios, acessões, partes integrantes e pertenças. O estudo é do doutor em Direito, Alexandre Pimenta. Das acessões às pertenças, a natureza dos bens reciprocamente considerados. Tese de doutorado apresentada como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, sob a orientação do professor João Batista Vilela. Bom, para debater o tema, estão aqui no estúdio o mestre em Direito e especialista na área civil, Danilo Porfírio, e o mestre em Direito e especialista na área trabalhista, Cláudio Santos. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Danilo. Eu agradeço. E muito obrigado, Alexandre. Prazer todo meu, Paulo. Antes de começar, a gente vai entender melhor o tema de hoje. Confira agora um rápido resumo da tese. O estudo busca compreender o acompanhar das coisas acessórias à luz de uma ótica tríade, as abordagens histórica, filosófica e dogmática. Um dos mais preocupantes aspectos analisados nas contratações consiste na determinação do acompanhamento das coisas acessórias. O autor também aborda o problema das acessões no direito civil brasileiro, critica o modelo legislativo e sugere uma proposta de alteração no texto. Qual foi a metodologia, Alexandre, que você usou para desenvolver o trabalho? Muito bem, a metodologia do trabalho que resultou na publicação da obra Bens Acessórios partiu de uma situação problema, uma problematização dessa situação jurídica, qual seja a definição do acompanhamento das coisas, ou seja, a sequência dos objetos. Partiu-se também de uma análise qualitativa e indutiva, ou seja, o estudo da jurisprudência, dos casos práticos já decididos que envolve o problema de acompanhamento das coisas, e também uma análise qualitativa dedutiva, procurando compreender um panorama doutrinário a respeito dessa temática. Analisou-se também vários marcos teóricos, sobretudo o marco teórico brasileiro, com a nova codificação Código Civil de 2002, e, sobretudo, também o direito comparado, analisando o direito alemão, raízes germânicas do tema, o Código Saxão e Prussiano, Código francês, legislação italiana, direito português, direito holandês e, evidentemente, fazendo críticas ao direito brasileiro, tendo por base, inclusive, que o desenvolvimento da obra contou com a bolsa de pesquisa subsidiada pelo Sistema Alemão de Intercâmbio Acadêmico, pelo DAD, o período em relação ao qual eu realizei o doutorado sanduíche na Universidade de Gießen, na Alemanha. Bom, alguns livros foram fundamentais para essa sua pesquisa e a gente vai conferir quais são agora. As palavras e as coisas, uma arqueologia das ciências humanas, de Michel Foucault, editora Martins Fontes. Tratado de Direito Civil Português, de Antônio Menezes Cordeiro, editora Almedina. Tratado de Direito Privado, de Pontes de Miranda, editora Bookseller. De que forma esses livros te ajudaram, Alexandre? Perfeito. O livro do Michel Foucault, As Palavras e as Coisas, é um importante livro, a meu ver, de filosofia, que justamente coteja o problema filosófico dessa temática de acompanhamento dos objetos, à medida que ele nos instiga a criticar, a desenvolver essa análise crítica quanto ao registro das coisas, os catálogos das coisas, os registros dos objetos, já abordando que o livro tem por mira o fracasso desse processo catalogatório. Quanto ao livro do professor Menezes Cordeiro, é também um livro clássico de direito português e a obra busca prestigiar também o entendimento do acompanhamento das coisas no direito lusitano e é uma obra que revela uma crítica histórica da teoria das pertenças. Por fim, não podemos deixar de nos esquecer da obra de Pontes de Miranda, que foi um precursor no estudo da teoria das pertenças, na compreensão do regime de pertinencialidade no Código Civil. Então, é uma obra muito recomendada aos acadêmicos de um modo geral. Bom, agora a gente abre espaço, Alexandre, para que você apresente sua tese, por favor.
Muito bem. O livro Bens Acessórios tem por mira o estudo do acompanhamento dos objetos, do acompanhamento das coisas, marcado por um pensamento jurídico. O acessório segue o principal. A obra é, sobretudo, dividida em 3 partes fundamentais: uma análise histórica, uma análise filosófica, econômica do tema e uma análise dogmática. Na parte histórica, procuramos resgatar as perspectivas de raízes da assessoriedade no direito romano, ilustrando os conceitos de parte, pars e de instrumento, tendo por mira o resgate das coisas que se fez pela premissa da fixação, da fixidez do objeto, a premissa romana Rut et Caesa, e também o destino de serviço, o perpétuo uso que o objeto é colocado de uma coisa em relação à outra. Porém, os romanos, muito fixados na praxis, não se voltaram à criação do processo de abstração jurídica. Na parte histórica, ilustramos ainda a compreensão do brocardo jurídico. O acessório segue o principal de raiz canônica e um estudo do direito comparado em inúmeras legislações, como nós já focamos na parte metodológica. Na parte filosófica, o livro justamente busca fazer uma análise crítica quanto ao fracasso do sistema catalogatório. Afinal, desde também no direito medieval, marcado certa incerteza temática, o jurista Rommel, o jurista alemão, buscou registrar, catalogar. Então, essa premissa fechada, a subsunção fechada do direito, nós traçamos uma crítica, porque, afinal, existe um panorama classificatório jurídico, a análise valorativa axiológica. Por outro lado, a coisa existe por si só na vida. A raiz da coisa, o problema da coisa, explicado no tema básico de filosofia, é justamente a busca pela natureza da coisa, pela natureza do objeto. E a classificação jurídica apresenta as coisas ilustradas em inúmeros conceitos, como o que é acessão, o que é pertença, o que é parte integrante, o que é acessório. Então, essa instigação filosófica é abordada na segunda parte. A terceira e última parte do livro traça um panorama dogmático, onde nós buscamos estudar o estatuto jurídico das partes integrantes em confronto com o regime das pertenças. O tema foi uma novidade no Código Civil de 2002, resgatou a teoria germânica das pertenças, e o estudo busca entender os conceitos dicotômicos e aplicá-los no direito brasileiro, em vários institutos jurídicos, como o acompanhamento da coisa certa, da obrigação de dar na coisa, no regime dos frutos, das benfeitorias, das accessões, da hipoteca, da locação, na legislação ordinária, o direito minerário, patrimônio de afetação, chegando ao estudo do bem de família, o estudo da empenhorabilidade do bem de família compreendido na jurisprudência. 3 conclusões são importantes nessa temática que nós fizemos um apontamento na tese. A primeira delas é que o sistema brasileiro é um misto do modelo francês da assessoriedade, em consonância ao regime germânico das partes integrantes e pertenças, e o direito brasileiro utiliza-se de maneira dispersa das 2 figuras jurídicas, tanto o modelo da assessoriedade de origem francesa, quanto o modelo alemão da dicotomia partes integrantes e pertenças. E a segunda conclusão que nós chegamos é que essa ilustração é feita de maneira colidente entre a parte especial e geral do Código. Ao passo que a parte geral fala do não acompanhamento da pertença como regra, em inúmeras situações tópicas do Código Civil, como a locação, por exemplo, fala que as pertenças devem acompanhar a coisa principal. Por fim, nós chegamos a uma conclusão de que, embora os conceitos são trabalhados, por exemplo, no regime de parte integrante, da maneira de coordenação dos objetos, formação do todo unitário da coisa em relação à outra e das pertenças numa relação de subordinação e serviço, a jurisprudência, ao enfrentar a temática prática, por exemplo, impor que a geladeira, o fogão, a cama devem ficar na coisa principal, não resgata a teoria do direito real, a teoria focada na parte geral para definir uma relação de coordenação ou subordinação. Não fala isso, mas fala sim da pessoa,
do homem, do sujeito. Saímos do objeto, chegamos à pessoa. E nós temos inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça, mesmo focado no Código de Processo Civil, levantando a premissa do mínimo existencial, da dignidade humana, mínimo vital de vida, vedação à ostentação, né? Um objeto não pode ser colocado como adorno suntuoso, ou seja, fala-se da pessoa para definir o acompanhamento das coisas, deixando a teoria de lado. Essa é a nossa crítica jurídica. Ótimo, Alexandre. Bom, a gente faz uma rápida pausa agora e no próximo bloco tem debate aqui na Academia. É um minutinho só. Estamos de volta. O estudo apresentado hoje aqui no programa fala sobre bens acessórios. A tese é do doutor em Direito, Alexandre Pimenta. Para o debate, estão aqui o mestre em Direito e especialista na área civil, Danilo Porfírio, e o mestre em Direito e especialista na área trabalhista, Cláudio Santos. Vamos ao debate, então. Danilo, começa? Bom, primeiramente, saudar o professor doutor Alexandre Pimenta, uma satisfação estar aqui. Alexandre, eu li seu trabalho muito bom, e basicamente, como estudioso de direito civil, eu me solidarizo com as suas preocupações nessa tríade que você nos apresenta no trabalho, que é a questão da acessoriedade, autonomia na disposição desses bens e unicidade, ou unidade, se assim podemos dizer. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: você fez uma pesquisa densa, principalmente no direito alemão, sobre essa tríade aqui disposta. Eu gostaria de saber especificamente sobre essa distinção entre bens integrantes e pertenças, quais são as principais diferenças e similitudes que você encontrou no direito brasileiro e no direito alemão. O tema da distinção de parte integrante e pertença, sobretudo o regime jurídico que o professor faz referência, é trabalhado na terceira parte da obra. E resgatamos o conceito no direito alemão, sobretudo na questão, né, da postura de coordenação de uma coisa em relação à outra, ou seja, de uma parte em relação à outra, para compor o todo unitário. Este é o conceito de parte integrante. O conceito de pertença no direito alemão é colocado numa coisa em autonomia, numa relação espacial que serve para uma outra coisa, ou seja, eles colocam para uma destinação de serviço de um objeto em relação ao outro. Agora, de fato, essa separação é angustiante. A doutrina e a jurisprudência, desde o século XIX, já ilustra isso no sistema alemão. O direito brasileiro, como se falou, resgatou essa separação na parte geral, ou seja, parte integrante versus pertença, sem deixar de lado as acessões. E permanecem, de fato, essas incertezas. Por exemplo, o ponto que nós destacamos é inúmeros exemplos casuísticos. O motor, na tese, citado como uma controvérsia alemã, que caminha, que passeia desde uma parte integrante essencial até uma parte integrante não essencial aparente e chegando a uma pertença. Então, a grande questão que se coloca, né, a questão filosófica que nós enfrentamos é, ao passo que a catalogação jurídica é decisiva para o direito, precisamos registrar em prol da segurança jurídica, dizer o que uma coisa é, o que um bem deixa de ser, é muito importante, só que na amplitude da vida, uma coisa pode ser, ora, compreendida como dinâmica de um todo unitário, daí o conceito de parte integrante, ou uma pertença, colocando numa relação de autonomia. Eu resgato na tese Vinícius de Moraes. Vinícius é a minha epígrafe. Vinícius, naquele poema, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ele justamente procura responder o que o professor coloca. A partir do momento que, hoje, com a microtecnologia, com o desenvolvimento de separação dos objetos, cozinhas podem ser separadas, né? Podemos retirar parte da casa sem comprometer a integração do todo. Se houver um custo excessivo, se houver a destruição, evidentemente a coisa deve ser pertencida de maneira unitária. Mas a partir do momento que se coloca, né, essa compreensão de uma separação ampla, eu posso separar um objeto, não comprometendo, né, a sua integração como um todo, e aí fica um questionamento: casa sem parede?
Casa sem teto? Então, são conceitos de fato imprecisos, né? São conceitos de fato colocados. E os exemplos são inúmeros para o telespectador. O carregador para o celular, ele não é autônomo, ele não pode ser visto como uma pertença, mas eu consigo dar um destino útil para o meu celular sem o carregador? A chave para casa, ela não é independente, não é autônoma, eu não consigo carregar, mas a propriedade só é entregue mediante as chaves, né? Maiorca, um jurista italiano, ele coteja a referência do ponteiro, e ele conclui o seu artigo doutrinário falando: um relógio sem ponteiro não é um relógio. Como eu posso entender a separação de parte integrante do ponteiro em relação a isso? Então, de fato, professor, o tema é extremamente instigante a partir do momento que nós diferenciamos o sistema jurídico fechado, esse modelo de subsunção de definição dos objetos e as particularidades da vida. Cláudio também tem pergunta? Sim, pois não. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder ter lido essa obra, né? Enfim, uma obra densa, uma obra que verticalizou e que demonstra a habilidade, a aptidão do Alexandre para a pesquisa acadêmica. E eu vou tentar trazer um pouco a discussão para a última parte do seu resumo, em que, claro, a sua obra, com profundidade filosófica, como você traz essa questão, mas ao final você fez uma crítica às próprias decisões que nós temos do Superior Tribunal de Justiça, porque nós que militamos nessa área do direito privado, né, do direito do trabalho, do direito civil, nós verificamos que com a Constituição de 88 e com o próprio Código Civil, né, agora de 2002, nós tivemos um foco na pessoa, né, um foco a você trazer os princípios do direito público para o direito privado. E você disse ao final, Alexandre, que, de uma certa forma, o direito brasileiro e a própria jurisprudência esquece a coisa e foca na pessoa, né? Em que medida no seu estudo, na sua crítica e com essa, né, aquele brocado que a gente aprende na faculdade, o acessório sempre segue o principal, né? E a pessoa humana como fica como centro? Não é o caso do nosso direito constitucional, aí com as suas injunções e as suas influências no direito civil, privilegiar a pessoa e não a coisa? Como é que você vê essa dicotomia dentro do seu trabalho e a crítica que você faz às decisões do Superior Tribunal de Justiça? Muito obrigado, professor Cláudio, pelo excelente questionamento. De fato, nenhum momento se fala para se deixar de lado essa matriz de realidade, da eticidade que o Código Civil de 2002 tanto foca, né? Deixamos de lado uma questão patrimonial com o direito civil dos anos 900, enfim, um direito civil que focava muito mais no patrimônio e hoje busca a justiça, busca o enfoque ético. Não se defende esse retorno, a tese não busca esse retorno anterior como a constitucionalização do direito civil hoje tanto proclama na pós-modernidade. Mas o que nós criticamos é que quando o estudo da teoria do regime da acessoriedade se consagra, né, como na tríade da parte geral, pessoa, coisa e negócio, como um elemento fundamental da epistemologia jurídica, ou seja, a criação do conceito de coisa, de objeto e de bem, ele é apresentado no direito comparado para justificar o acompanhamento do acessório em relação ao principal, que é justamente o brocado que se coloca no Código Civil. O acessório é aquele que depende do principal para a sua existência. Ora, se tantas tintas já se derramou, já foram derramadas no estudo, né, resgatando o direito comparado para entender a conceituação jurídica que se faz em vários sistemas jurídicos, como nós colocamos na tese, sobretudo no sistema alemão, era de se esperar que, na proteção da empenhorabilidade para justificar o acompanhamento do acessório em relação ao bem de família, ou seja, a proteção que a família tem, que a pessoa tem, seria justificado pela teoria das coisas como uma relação de agregação do objeto, por ser parte integrante, por ser pertença, por ser acessório. Logo, a definição, né, o objeto se concretiza naquele todo unitário na sua representação jurídica. Mas
né, tanto o Código de Processo Civil atual, como o novo Código 649 no Código Antigo, como 833 no Código atual, resgatam um conceito maleável, um conceito subjetivo. Que é, como o professor bem calcou, o mínimo existencial, o médio padrão de vida, vedação à proteção da impenhorabilidade da coisa, doador no suntuoso. Isso já está consolidado na nossa jurisprudência. O STJ, por exemplo, tem feito, né, recentes decisões já trabalhando o conceito de parte integrante, por exemplo, também vedando a penhora em separado do elevador do edifício. A justificativa da decisão do STJ é justamente essa, em trabalhar o conceito de parte integrante. A própria súmula 649 hoje, a fazer referência à matrícula em separado da garagem, nós separamos a garagem da casa, aí eu posso penhorar. Então, se nós temos uma construção teórica jurídica, nós devemos priorizar essa construção. Afinal de contas, é para isso que existe a teoria das coisas. Isso se critica. Por outro lado, a tese também ventila a hipótese de deixar de lado o conceito de pertença. Por quê? Como o professor colocou, se nós trabalharmos a representatividade da boa-fé nos contratos, o entendimento da boa-fé objetiva, a função social que o contrato tem, entender o acompanhamento do objeto, sendo que em toda tratativa contratual, em todo regime de confiança, o quadro deve permanecer na parede, porque foi confiado assim às partes. A persiana fica na janela, porque a parte viu, a parte confiou, a parte comportou-se daquela maneira. Por isso que nós defendemos que, né, no final da tese, seria de se retirar, sem prejuízo algum para a sistematização do direito das coisas, o conceito de pertença atual. Ele concretiza esse juízo casuístico até então, como no direito germânico se tem demonstrado, e algo que mais, como o professor coloca, a boa-fé já corrobora nas relações contratuais. Então, nós concluímos que poderíamos, em termos da sistematização, deixar o conceito de parte integrante seria muito mais didático para o legislador. A gente tem um tempinho para mais uma perguntinha, pergunta rápida. Rápida. Então, brevemente, Alexandre, teu trabalho também é um trabalho filosófico, né, de natureza ontológica e metodológica. E você se preocupa muito com o critério, que você já disse. Afinal de contas, qual a racionalidade que nós vamos aplicar aqui? Racionalidade instrumental? Muito bem colocada. A questão é ampla, professor. A questão é abrangente, e a gente só tem um minutinho, né? Eu resgato Canaris, né, nessa crítica do modelo da subsunção fechada, defendendo a nova conformação do regime de parte integrante em prol do sistema aberto e móvel, justificando a preocupação que o professor Cláudio anteriormente mencionou pela decisão jurídica que muitas vezes destaca a subjetividade, o comportamento da pessoa, deixando de lado a própria conformação jurídica da coisa. Então, a racionalidade pós-moderna exige isso. Exige um raciocínio crítico, um raciocínio articulado e, sobretudo, que o cientista se volte ao olhar interdisciplinar metodológico. Mas superamos a racionalidade estanque, subsunção fechada, essa catalogação fechada, sem dúvida alguma. Ok. Alexandre, muitíssimo obrigado. Antes de encerrar, eu queria mostrar aqui que a sua tese virou um livro, Bens Acessórios, Acessões, Partes Integrantes e Pertenças. Está aqui. Muito obrigado também, Danilo, Cláudio. Bom, e você também pode ter a sua tese ou dissertação apresentada aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. Para rever o Academia desta semana, basta acessar o endereço que você vê aí na sua tela, tvjustiça.jus.br. Tchau!